Evangelho de Mateus, capítulo 17, vamos ler do versículo 1 até o 7. Mateus, capítulo 17, do versículo 1 até o 7. Glória a Deus. A luz de fora se apagou? É só ajustar o reloginho aí. Amém. Mateus capítulo 17, versículo 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Amém. Pode se assentar, igreja. É muito importante para cada um de nós notarmos a maneira como vemos Jesus. Pois a maneira como vemos Jesus define a distância que estamos de Deus. A maneira como vemos Jesus define a distância que estamos de Deus. Há pelo menos 4 tipos de pessoas no mundo: aquelas que nunca ouviram falar de Jesus, aquelas que já ouviram falar de Jesus, aquelas que servem a Jesus à distância e aqueles que são próximos de Jesus. Aqueles que nunca ouviram fazem parte dos povos não evangelizados, das pessoas ainda não alcançadas com a pregação da palavra, por isso ainda não ouviram falar de Jesus. Aqueles que já ouviram, já foram evangelizados, de uma maneira ou de outra, já foram alcançados pelo evangelho, mas isto não mudou sua vida, eles apenas ouviram. Existem ainda aqueles que seguem a Jesus à distância, ou seja, eles ouviram, creram, até se renderam a Cristo, mas preferem uma vida mais à distância, não querem assumir nenhum compromisso mais sério, eles ficam apenas observando Jesus de longe. Mas existem aqueles que se aproximam, existem aqueles que se achegam, existem aqueles que se lançam aos pés do Senhor. E se Jesus é o Filho de Deus encarnado, se Jesus é a porta que conduz as ovelhas a Deus, se Jesus é o Salvador do mundo, então a maneira como vemos Jesus revela se nós o recebemos ou se nós o rejeitamos. Porque não é da vontade de Deus que as pessoas não ouçam de Jesus, não. O propósito de Deus é que Cristo seja conhecido no céu, na terra e debaixo da terra. Também não é da vontade de Deus que as pessoas apenas ouçam e não tomem decisão nenhuma. E também não é da vontade de Deus que as pessoas apenas acompanhem o seu filho à distância. O propósito de Deus, diz a palavra, é convergir todas as coisas a Cristo, de maneira que todo aquele que ouve falar do Salvador, se lance a Ele, se aproxime dEle, seja íntimo dEle, e possa receber as revelações do céu.
De que maneira você tem visto Jesus? Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Glorifica, meu irmão. Que bonitinho. A maneira como vemos Jesus define a distância que estamos de Jesus. A Bíblia diz que, aqui no versículo de número 1 do capítulo 17, que Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu em particular a um monte muito alto. Ouça bem, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Por que somente os 3? Por que ele não tomou também os 12? Por que ele não convidou também a multidão? Para obtermos essa resposta, nós precisamos analisar um pouco a vida de Pedro, Tiago e João. Pedro é aquele que, quando Jesus disse, segue-me, eles só fazem isso em frente à igreja, porque lá na favela, o comando do PCC colocou uma placa dizendo, se ficar acelerando e empinando aqui, vai tomar pau. Eles nem passam lá. Mas crente não faz essas coisas, né? Me dá um pedaço de pau aqui, deixa eu... Bom, Pedro é aquele que Jesus disse, segue-me. Ele abandonou a rede, que era o seu ofício, e seguiu a Jesus. Pedro era impulsivo, tempestivo. Pedro era pau para toda obra, topava qualquer coisa. Era meio maluco em Jesus. Ele não tinha muito discernimento espiritual no princípio, não. Mas sabe aquele camarada que é pau para toda obra? Era Pedro. Que? Onde vocês estão vendo alguém andando sobre as águas? Que fantasma nada, é o Senhor. Ô Senhor, posso ir aí também? Vem. O camarada desce do barco de noite, no meio da tempestade, para andar sobre as águas. É maluco. É maluco. Quando Jesus disse, a hora do Filho do Homem ser entregue está chegando, e precisa se cumprir a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. Alguém tem uma espada aí? Pedro já gritou, tenho 2 aqui. Jesus disse, basta. Quando Jesus estava para ser preso, Pedrão não aceitou não. Pedrão não era muito assim nesse negócio de ser dirigido pelas coisas do Espírito, não. Arrancou da espada e passou nas orelhas do soldado. E Jesus falou, Pedro, guarda isso. Você não sabe que quem a espada fere, a espada será ferido. Então Pedro, ele era meio destemperado, mas Jesus sabia que podia contar com ele. Se você olhar Tiago também estava lavando as redes quando Jesus disse, vem e segue-me, e Tiago seguiu. E Tiago, ouça bem, gente, era tão ligado a Jesus. Esse não é o Tiago que escreveu a epístola, tá? Esse é o Tiago, irmão de João. Ele era tão ligado a Jesus, que olha o pedido que ele teve a coragem de fazer para Jesus. Em um evangelho diz que foi a mãe dele que fez, em nome dele. Mas em outro evangelho diz que foi ele mesmo que fez. Ele disse, Senhor, permite-me de quando o Senhor vier na tua glória, que eu me assente ao teu lado direito, e o meu irmão ao teu lado esquerdo. Ele queria Jesus, até na eternidade. Muitas vezes a gente diz assim, eu não vejo a hora de eu morrer, para eu reencontrar meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai que já partiu para o Senhor. Aquele tio que eu gostava tanto. Tiago não. Senhor, quando o Senhor vier na tua glória, posso sentar do teu lado? Posso estar perto do Senhor? Posso estar contigo? Ele queria estar perto de Jesus, aqui ou lá. Aí você analisa a vida de João, da mesma maneira, quando Jesus disse, vem e segue-me, ele abandonou tudo e passou a seguir a Jesus. E esse João
ele era conhecido como discípulo amado, porque ele era o mais novo dos 12. E Jesus tinha um carinho especial por ele. João era tão ousado que na ceia ele teve a coragem de debruçar a cabeça no peito de Jesus. Um gesto de afeto. E a Bíblia o chama de discípulo amado. Porque muito provavelmente por ele ser o mais novo, Jesus dava um tratamento especial para ele. Então você consegue imaginar os outros discípulos escarnecendo de João? Ah, você nem saiu das fraldas, está aqui no nosso meio, você... E Jesus falava, não fala assim com ele, deixa ele assim. Deixa ele, não fala desse jeito não. Jesus tinha um carinho especial por João. Mas ele estava lá, perto de Jesus, ao lado de Jesus, se reclinava no peito de Jesus. E quando alguém se achega a Deus, se entrega a Deus, quando alguém serve a Deus de todo o coração, Deus sabe disso. E é por isso que Jesus, para esta maravilhosa experiência da transfiguração, chama não a multidão. Porque a multidão, se tinha pão, eles estavam com Jesus. Se não tinha pão, eles não estavam. Se tinha milagre, eles estavam com Jesus. Se não tinha milagre, eles não estavam. Então Jesus não chamou a multidão. Jesus também não chamou os 12, porque dos 12, um era ladrão, que era Judas. O outro era incrédulo, que era Tomé. E cada um tinha as suas dificuldades. Mas quando Jesus precisa se revelar, ele chama Pedro, Tiago e João. Ouça o que eu vou dizer. Quando a Bíblia diz que Jesus os levou a um alto monte, você pode entender que Jesus os estava levando para um nível mais alto de comunhão que eles jamais imaginaram. Jesus estava para revelar algo para eles que homem nenhum na terra ainda havia experimentado. Quando a Bíblia diz que Jesus os levou para um alto monte, a Bíblia está dizendo que Jesus os estava levando para uma experiência mais profunda. Porque o que eles estavam para ver marcaria as suas vidas, selaria a sua fé. De tal maneira que lá na segunda epístola de Pedro, você verá Pedro citando esta ocasião, de tanto que o marcou. Sabe, gente, Deus espera mais de nós. Deus não quer que você fique à distância, de longe, acompanhando-o com um binóculo. Ele diz, vinde a mim, chegai-vos a mim, tornai-vos para mim. Você não deve se contentar com uma vida espiritual rasa, com uma vida cristã rasa, só no intelecto. Porque Deus é Deus de experiências, que marcam, que tocam. E aquela experiência marcaria a vida de Pedro, Tiago e João. Porque Deus não sai distribuindo experiências para todo mundo. Deus não sai contando seus segredos para todo mundo, dando revelações para todo mundo. Se você conhece um lugar onde tem revelação todos os dias, manhã, tarde e noite, tem revelação, Deus não está ali. Porque em Salmos capítulo 25, versículo 14 diz que os segredos do Senhor são com aqueles que o temem. Quer receber mais de Deus? Quer conhecer mais de Deus? Se achegue mais, se disponha mais, se entregue mais, busque mais. Louvo a Deus pela vida da irmã Simone, que testemunhou aqui. Estava numa campanha de oração, 31 dias, das 7 às 8 da manhã. Arrumou um emprego que entrava às 9. Tem problema. Acaba às 8, 8h54 ela estava na porta do trabalho. Quem quer buscar Deus, busca. Amém. Então a Bíblia diz que Jesus estando naquele alto monte, transfigurou-se diante deles. O que é transfigurar-se? Ele mudou de figura, ele mudou de aparência. Eu não sei se você já subiu, num alto monte, mas num monte alto, muito alto. É um silêncio. É um silêncio. Você pode até ver carros e a cidade lá embaixo, mas o barulho não chega.
E Jesus levou Pedro, Tiago e João. E quando eles estavam no alto daquele monte, a história diz que é o Monte Tabor, Jesus transfigurou-se. A sua aparência mudou. Jesus mostrou-se a ele como ele realmente é. Jesus mostrou para ele que ele não era aquele ser humano apagado. Jesus mostrou para eles que ele não era aquele homem surrado, sofrido, empoeirado, que estava esvaziado da sua glória. Jesus agora mostra para eles quem ele realmente é. A Bíblia diz que o seu rosto resplandeceu mais do que o sol. Era de dia. A Bíblia diz que as suas vestes se tornaram tão resplandecentes, de um branco, que nenhum lavandeiro na terra poderia deixar com aquela brancura. Jesus revela a sua autoridade quando Elias e Moisés aparecem para conversar com Jesus. Veja, não foi Jesus que foi conversar com Moisés e Elias. Foi Elias e Moisés que vieram conversar com Jesus. Moisés e Elias eram as maiores figuras do Velho Testamento, e são até hoje. As duas maiores figuras do Velho Testamento, Moisés e Elias, porque eles representam a lei e os profetas, ou seja, toda a Bíblia dos judeus. E Jesus estava ali agora, demonstrando a sua autoridade de estabelecer uma nova aliança entre o homem e Deus, porque Jesus agora conversava com Moisés e com Elias, com a lei e com os profetas. Rosto resplandecente, vestes resplandecente, e autoridade confirmada. É como se Jesus falasse para eles: este sou eu. Aleluia. Os discípulos acharam fantástico. Como você ficaria se você visse Cristo como Ele é? E se você visse Ele conversando com Elias e com Moisés? Veja, Elias e Moisés tinham vivido muitos séculos antes dos discípulos, mas de alguma maneira, de alguma forma, por um discernimento divino, eles entenderam que aqueles dois homens eram Moisés e Elias. Como você se sentiria? Que privilégio, que honra! Eles ficaram tão extasiados que Pedro fez a proposta. Ele disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Senhor, Jesus, bom estarmos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. É daqui que saiu aquele louvor: bom estarmos aqui. Pedro disse: é bom. Quem quer aqueles problemas lá de baixo? Eu não quero. Quem quer aquela perturbação lá de baixo, aquele povo, aquele alvoroço, aqueles problemas? Eu não, eu quero ficar aqui com Jesus, com Moisés e com Elias. Como que você vê Jesus? Quem é Jesus para você? Conta-se que certa vez um menino disse para o seu pai: meu pai, olha, um avião. E o pai falou: é, filho, ele está cheio de gente. O filho falou: sério? Sério? Mas quantas pessoas? Ah, esse daí deve caber umas 300 pessoas. Pai, mas como que cabe? Ele é tão pequeno. Não, ele não é pequeno, ele é grande. Não, pai, olha, dá para mim medir com os dedos, olha o tamanho dele. O pai disse: eu vou te mostrar. Passados dias, o pai levou ele ao aeroporto, no observatório que dá direto para a pista, e falou: filho, olha o avião. Ele: pai, mas esse é maior do que aquele, bem maior. E o pai falou: não, filho, é o mesmo. Mas como? E ele disse: filho, você estava longe dele, por isso você achava ele pequeno. Mas agora que você chegou perto, você está percebendo o quanto ele é grande.
De que maneira você vê Jesus? Como um homem comum? De que maneira você vê Jesus? Como um coitado que foi crucificado? De que maneira você vê Jesus? Como um Cristo morto, que alguém roubou o corpo e nem, não se sabe onde ele está? Como você vê Jesus? Se você o vê pequeno é porque você está longe. Mas Deus nesta noite está nos chamando para chegar perto. Porque Ele mostrará a mim e a você a grandeza dos seus mistérios. Você verá que o seu rosto brilha, você verá que a sua roupa é limpa, você verá que os seus cabelos são brancos, que os seus olhos são como chamas de fogo, você verá que os seus pés são como bronze polido, e que a sua voz é como o som de muitas águas. E enquanto Pedro fazia essa proposta para Jesus, uma nuvem envolveu o topo do monte. Disse Pedro que era uma nuvem luminosa. Mas de repente aquele topo de monte foi encoberto por uma densa nuvem. E do meio da nuvem, ele ouviu a voz que dizia: este é meu filho amado, escutai-o. Ouça o que o pai diz: este é o meu filho amado, escutai-o. Aqui está a maior revelação e o maior mandamento. Ouça bem, aqui está a maior revelação e o maior mandamento. A maior revelação: ele é meu filho amado. Não, ele não é qualquer homem, ele não é um profeta, ele não é um benfeitor apenas, ele não é um sábio, ele não é um... Ele é meu filho amado. Ele é aquele de quem disse o salmista no Salmo de número 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Deus gerou seu filho nas entranhas da eternidade. E ainda no Salmo 2 diz: beijai o filho para que o pai não se ire. Este é o meu filho amado, a maior revelação. E o maior mandamento: escutai-o. Deem ouvidos ao que ele veio dizer. Deem ouvidos ao que ele veio falar, ao que ele veio revelar. Deem ouvidos aos seus ensinamentos, aos seus princípios, aos seus fundamentos. Tudo o que ele vos disser, escutai-o. Você sabia que para o Mormon, na doutrina Mormon, Jesus é irmão de Lúcifer? E que Lúcifer tinha inveja do seu irmão Jesus, e os dois brigaram, e Lúcifer foi para as trevas e Jesus permaneceu na luz. Mas os dois são irmãos. Para os judeus, Jesus é um impostor. Para os testemunhos de Jeová, ele é uma criatura, um Deus menor. Para o espiritismo, ele é um espírito evoluído, que alcançou luz mais do que os outros. Mas o Deus eterno disse: este é o meu filho, em quem me comprazo. Eu tenho alegria nele, meu coração se alegra nele, eu tenho prazer nele. E se você voltar um capítulo antes em Mateus, você verá Jesus elogiando Pedro. Porque lá no capítulo 16, Jesus disse: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ainda outros dizem que você é João Batista. Imagina, João Batista tinha acabado de morrer. Ou algum dos profetas. E Jesus se volta para os 12 e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E no capítulo 16, versículo 16, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Veja bem, Pedro disse isso antes dessa experiência. Ele não tinha ouvido a voz ainda. Mas ele disse: tu és um grande profeta, amém? Não. Ele diz: tu és o Messias, tu és Yeshua HaMashiach, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus o elogia dizendo: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo? Irmãos, o irmão do diaconato, eu vou pedir por favor que vocês baixem a porta. Acho que não chega mais ninguém agora. Baixe as portas, estamos em ar-condicionado aqui, né? Só para a gente concluir aqui, tá bom? Jesus, ele elogiou Pedro, porque, gente, ouça bem, ninguém pode crer que Jesus é quem ele é, se o Pai não revelar. Ninguém pode receber Jesus como Salvador, se o Pai não testificar no coração que Jesus é o Salvador. Você consegue imaginar que você está aqui hoje me ouvindo falar desse Jesus, porque o Pai está trabalhando em você, o Pai está trabalhando na tua vida, no teu coração, o Pai está te convencendo que o Filho dele é o Salvador da humanidade. Quem não consegue ver Jesus assim, ou recebê-lo assim, é porque não tem parte com ele, não pertence ao reino dele, e ainda não foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. A maneira como vemos Jesus revela a distância que estamos de Deus. Se você estiver longe de Deus, distante de Deus, você fala: Jesus foi um homem bom, Jesus, ele foi alguém que ensinou coisas boas, Jesus, ele é um aviãozinho desse tamanho para você. Mas quando você se aproxima do Senhor, você começa a entender que ele é o Rei eterno, imortal, invisível, mas presente em nosso meio. A experiência de Pedro, Tiago e João termina com ambos prostrados. Por quê? Porque a voz trouxe um temor terrível. Imagina, se quando Deus falava com o povo de Israel, lá do alto do Sinai, o povo disse: Moisés, fala para Deus falar com você, e você fala com a gente, não quer mais ouvir essa voz não, senão a gente vai morrer. O povo de Israel temeu. Imagina Pedro, Tiago e João ali. Quando a voz falou, eles caíram na hora. Mas o temor deles foi acalmado pelo toque de Jesus, que tocando neles disse: levantai-vos, não tenhais medo. Se você é de Deus, não tenha medo. Se a tua vida é de Cristo, não tenha medo. Se você serve ao Senhor, não tenha medo. Há alguém cuidando de você. Glória a Deus. Igreja, faltam